Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 9, os ritmos do descanso. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção e o derramamento do Espírito Santo prometido por Jesus. Em nome de Jesus, confiando nos méritos dele, que suplicamos, batiza-nos com o Espírito Santo. Ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, responde os anseios, os desejos, as preces do teu povo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Os ritmos do descanso. Deus colocou um ritmo no tempo. Desde o início, quando Deus criou o planeta Terra, Deus colocou um ritmo no tempo, um ritmo de um ciclo semanal. O ciclo semanal não pode ser explicado pela astronomia, não pode ser explicado pela ciência, tanto é que a enciclopédia britânica ali diz que aqueles que não creem nos escritos de Moisés, ou seja, os ateus, os incrédulos, eles têm dificuldades, eles ficam confusos quanto à origem da semana. Porque eles conseguem explicar o ano de 365 dias cientificamente, pela astronomia. Eles conseguem explicar o mês, eles conseguem explicar, sim, o dia de 24 horas, queridos, mas o ciclo semanal eles não conseguem explicar cientificamente. Porque o ciclo semanal é algo que foi criado sobrenaturalmente. É algo sobrenatural. É algo que foi colocado por Deus. Independe do ano ser de 360 ou 365 dias. Independe do calendário ser lunar ou solar. O ciclo semanal não depende do ano solar ou do ano lunar, queridos. O ciclo semanal é independente disso. Nós, queridos, temos um ciclo semanal que começou pelo padrão que Deus criou lá na semana da criação, em Gênesis capítulo 1. Deus criou o padrão do ciclo semanal. E ele vem se prolongando ao longo de séculos e milênios até nós, ininterruptamente. Ininterruptamente o ciclo semanal chegou até você. As pessoas perguntam, Pastor Samuel, mas e as mudanças que existiram? As mudanças nos calendários? Queridos, eu já estive investigando sobre esse tema e no meu livro O Sétimo Milênio, eu aconselho você a ler este livro, O Sétimo Milênio. Você pode baixar diretamente do meu site, apocalipserevelado.com. Ali estão todos os meus livros, Sétimo Milênio, as revelações do Apocalipse, as revelações de Daniel, Vícios Secretos. Todos estes livros estão disponíveis grátis no meu site apocalipserevelado.com. E ali eu explico que todas as mudanças que foram feitas nos calendários não tem nada a ver com o ciclo semanal. Só mudaram o dia do mês, mas não o dia da semana. Isso você pode confirmar. A única mudança que alteraria o ciclo semanal seria aquela mudança introduzida na Revolução Francesa. Vocês se lembram na Revolução Francesa de 1789, quando eles aboliram a religião, queimaram as Bíblias, fecharam as igrejas e elegeram a deusa da razão, carregando a deusa da razão pelas ruas de Paris e entronizando-a na Catedral de Notre Dame como sendo a deusa deles, a deusa do iluminismo. Queridos, naquela ocasião, na Revolução Francesa, eles, dirigidos por Satanás, tentaram realmente alterar o ciclo semanal, abolindo a semana de 7 dias e criando no mês uma semana de 10 dias. Foi na Revolução Francesa, eles criaram uma semana de 10 dias, sendo que o dia de descanso seria o 10º dia. Isso durou 3 ou 4 anos e eles tiveram que abolir isto aí e voltar ao ciclo semanal que existe no mundo todo. Não funcionou. Realmente, queridos, se funcionasse,
estas semanas de 10 dias, realmente então o ciclo semanal seria quebrado. Mas graças a Deus não funcionou. Hoje, nos países cristãos, nos países que conhecem a Bíblia, prevalece o ciclo semanal de 7 dias. Nos países pagãos, nos países que nunca pegaram na Bíblia, não conhecem a Bíblia, não conhecem Jesus, não conhecem nada do relato da semana da criação, mas eles têm uma semana de 7 dias. Como é que a semana de 7 dias foi padronizada no mundo inteiro, entre cristãos e pagãos? Como? Como se explica? Por isso a Enciclopédia Britânica diz que aqueles que não creem na Bíblia, não creem nos escritos de Moisés, eles ficam confusos quanto à origem da semana, porque não tem outra explicação. Mesmo o ateu, o homem que não crê em Deus e não crê na Bíblia, ele tem uma semana de 7 dias. Ele segue uma semana de 7 dias. E se você perguntar para ele, se você não crê em Deus, se você não crê na Bíblia, por que você segue a semana de 7 dias? Sendo que a origem desta semana é em Gênesis capítulo 1. Se você não aceita a Bíblia, não deveria aceitar a semana de 7 dias. Você deveria inventar uma semana de 8, de 9, de 10 dias. Por que você segue? Como é que você explica então a origem da semana de 7 dias? Não pode ser explicada astronomicamente, cientificamente, porque foi algo que Deus fez intencionalmente e sobrenaturalmente, criando a primeira semana, o primeiro ciclo semanal de 7 dias de 24 horas. A única explicação está em Gênesis capítulo 1. Queridos, o verso áureo diz assim: e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Gênesis 2, 3. Na maioria das Bíblias, Gênesis capítulo 2 ainda está na primeira página. Em algumas Bíblias de traduções diferentes, está na segunda página. Mas na maioria está na primeira página. Eu diria, por que é que já na primeira página da Bíblia, quando a pessoa começa a ler a Bíblia, na primeira página, Deus já colocou esse texto que está aqui claramente em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2 e os versos 1 até o verso 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus não colocou o sábado escondido lá no fundo de um dos livros da Bíblia, um lugar difícil de encontrar. Deus colocou o sábado, o 7º dia, como dia de descanso, dia santo, sagrado, abençoado, já na primeira página da Bíblia. Por quê? Porque Deus foi intencional. Deus quer que a pessoa que abre a Bíblia, já na primeira página, encontre ali o dia santo e sagrado que confirma que Deus é o Criador dos céus e da terra. Que a terra não evoluiu através de milênios e milênios, longas eras. Não, queridos, não é uma evolução, é uma criação especial. É assim que nós cremos. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós cremos que seja literal. Cremos sim que Deus falou e pela palavra da sua boca tudo apareceu. Deus falou e tudo apareceu. É assim que Gênesis menciona. Imagine como foram os atos lá naquela semana da criação. Luz em meio às trevas, oceanos repletos de vida, pássaros levantando voo. E a criação, o que dizer dessa criação sobrenatural de Adão e Eva? Não podemos sequer começar a compreender como Deus fez tudo isso. No entanto, depois da criação ativa, Deus voltou a sua atenção para outra coisa. Não parecia tão espetacular quanto baleias saltitantes ou deslumbrantes exibições de penas. Deus simplesmente criou um dia, o 7º dia, e o tornou especial.
Mesmo antes que a humanidade se precipitasse na vida estressante imposta por nós mesmos, Deus estabeleceu um marcador de tempo. Um marcador de tempo para ajudar a nossa memória a se lembrar de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo. Este marcador de tempo é a semana de 7 dias, é o sábado, no 7º dia desta semana, marca o tempo, chama a nossa atenção para o início e a origem de todas as coisas, de onde viemos. Deus queria que esse dia fosse um momento para interrompermos nossas atividades e aproveitarmos a vida, um dia para ser, e não um dia para fazer. Bendito seja Deus que criou um dia para ser filho, ser filha de Deus, ser obra das mãos do Criador e adorarmos esse Deus que tudo criou pela palavra da sua boca. Um dia para ser, um dia para celebrar a dádiva da relva, a dádiva do ar, da vida selvagem, da água, das pessoas e, acima de tudo, do Criador de toda boa dádiva. Esse convite ao descanso continuou mesmo depois que os nossos primeiros pais pecaram e foram expulsos do Jardim do Éden. Deus queria ter certeza de que o convite ao sábado, ao descanso no sábado, resistiria ao teste do tempo. E, portanto, desde o início, ele o entrelaçou na própria estrutura do tempo. O ateu fica sem resposta quando você pede para ele explicar a origem da semana, visto que ele não crê na Bíblia e não crê em Deus. Não existe outra explicação, queridos. O ciclo semanal é a maior prova, evidência irrefutável de que existe um Criador. E que o relato de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, é um relato digno de crer nele, de toda a confiança sua e minha. Não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui como uma criação especial, planejada pelo nosso Deus, Pai e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, louvamos a Deus. Bendito seja Deus que nos criou, nos sustentou, nos salvou e nos resgatou pelo sangue de Jesus Cristo. Bendito seja o Deus que virá nos buscar e nos levar para morarmos eternamente na casa do nosso Pai. Aleluia! Na parte de domingo, prelúdio ao descanso. No princípio, Deus estava ali. Ele falou e tudo passou a existir. A luz separou o dia da noite. O firmamento, o céu e os mares passaram a existir no 2º dia. A terra seca e a vegetação vieram no 3º dia. Deus formou a estrutura básica do tempo e da geografia e a preencheu nos 3 dias seguintes. Os luzeiros que governavam o céu de dia e de noite. Diferentemente das histórias das culturas antigas, o relato bíblico diz que o sol, a lua e as estrelas não são deuses, não são algo para ser adorado, não. Eles entraram em cena somente no 4º dia da semana da criação e estavam sujeitos à palavra do Criador. A descrição que Moisés fez do 5º dia e do 6º dia, lá em Gênesis capítulo 1, versos 20 até 31, é repleta de vida e de beleza. Pássaros, peixes, animais terrestres, todos ocupavam o espaço preparado por Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e vamos ler do verso 1 até o verso 31. Gênesis capítulo 1, versos 1 até o verso 31. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, ninguém sabe quando foi este princípio, quando Deus lançou as galáxias no espaço e colocou todos os planetas, e colocou também o nosso Sol, e colocou também a nossa Terra, o nosso planeta girando em torno do Sol. Nós não sabemos quando foi este princípio. Foi antes do tempo. Foi antes do 1º dia da semana da criação.
o primeiro dia da semana da criação, relatado aqui em Gênesis capítulo 1, verso 3 em diante, está focando a criação da Terra. Porque antes de Deus dar forma e simetria ao planeta Terra, colocar vida aqui, o planeta já existia, porém era sem forma, era escuro, era um abismo, era envolto em águas. Antes do Deus falar, haja luz e houve luz, o planeta já existia. Por isso, queridos, no princípio, não sabemos quando, Deus lançou no céu as galáxias, os planetas, os sóis, as estrelas. Deus, aqui diz no verso 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra era envolta em água. Deus teve que separar águas e águas para surgir a porção seca, porque tudo era água. Hoje, a terra ainda tem 3 partes de água para a terra seca, ou seja, 3 partes de água para uma de terra. Mas, antes da semana da criação, a terra era 100% água, toda ela envolta em água. Por isso diz que havia trevas sobre a face do abismo. E o verso 3 diz, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. Verso 5, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E agora o verso 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E agora o verso 9. Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Antes do dilúvio, as águas estavam juntas num lugar só. Não existiam estes continentes separados como nós temos hoje. Existia um continente de terra cercado por águas. É assim que Deus criou na semana da criação, mas após o dilúvio surgiram vários continentes. O continente Terra foi separado e hoje nós temos vários continentes separados pelos oceanos. Por isso diz aqui o verso 9, ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar. Estão percebendo? E apareça a porção seca. Existia o ajuntamento das águas e existia a porção seca. Verso 10, e chamou Deus à porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E agora vem o quarto dia, verso 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente os répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus, verso 24, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie.
e viu Deus que era bom. Agora, no sexto dia, além dos animais que vivem fora das águas, no sexto dia Deus criou também o homem e a mulher, o ser humano. Só que quando Deus criou os animais, Deus dizia: produza a terra, produza. Mas agora, na criação do homem e da mulher, Deus não disse produza a terra. Deus se inclinou sobre o barro. Deus formou, Deus deu forma ao barro. E Deus soprou nas narinas de Adão para que ele tivesse vida. Vida que vem de vida. Vida só provém de vida. E a fonte da vida é Deus. Por isso diz o verso 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. O homem não foi criado no reino animal. Você percebe em Gênesis capítulo 1 como Deus criou o reino animal e como de forma diferente e intencional Deus criou a família humana. Deus criou a família humana à imagem e à semelhança de Deus. No reino espiritual de Deus, não no reino animal. Homem e mulher estavam revestidos de glória. Vestidos de glória. Estas vestimentas de glória só desapareceram quando Adão e Eva pecaram. Não foi quando Eva comeu do fruto proibido, mas foi exatamente quando Adão comeu do fruto proibido. Sumiram as vestimentas de glória. Homem e mulher que pertencem ao reino espiritual de Deus, vestidos de glória, pecaram e perderam esta glória. E foram baixados, foram derrubados para o nível de animais. Queridos, o homem e a mulher separados de Deus, eles estão no reino animal. Mas em Jesus Cristo somos transportados de volta para o reino espiritual de Deus. E Jesus restaura em você a imagem e a semelhança divina. É isso que Jesus veio fazer. Nos levar de volta para o reino espiritual de Deus. Gerar em você a natureza santa e espiritual que Ele tem. Restaurar em você a imagem do Criador. Porque aqui diz o verso 26. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O homem foi criado para dominar o reino animal, mas ele não era do reino animal. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus não criou um terceiro sexo. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Queridos, é assim que Deus criou, é assim que nós cremos. E o verso 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que dá fruto de árvore, que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Deus deu também para Adão e Eva o regime alimentar deles. Tudo que dá semente, todas as frutas, todas as nozes, castanhas, a água em abundância, não precisaria matar um animal para se alimentar. No plano original de Deus não existe a morte animal, não existe o comer carne. Queridos, Deus quer nos transportar para o reino espiritual dele, onde prevalece o vegetarianismo, onde os animais são respeitados, onde a vida animal é poupada e nós deixamos em paz os animais e nos alimentamos de tudo que dá semente. E aqui diz o verso 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Queridos, Deus criou de forma especial, de forma pessoal, o planeta Terra. Colocou aqui a vida humana, a vida animal. E Deus colocou o homem para dominar o reino animal. Não se submeter ao reino animal, mas respeitar os animais, respeitar a vida. Na criação, Deus criou uma relação muito pessoal e íntima com o ser humano.
Deus tocou neles. Aqui em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Você é uma criação especial de Deus, meu irmão. Esta vida que você tem, este fôlego de vida que você tem, veio de Deus. Só Deus pode dar vida, porque Ele é a vida. Vida só provém de vida. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você não tem uma alma vivente, você é uma alma vivente. Seu corpo, sua mente, suas emoções, tudo isto faz de você uma alma vivente, que ama, que sente falta de ser amado, que quer ser amado, que se desenvolve, é um ser espiritual. Queridos, você e eu somos almas viventes, porque temos corpo e temos o quê? O fôlego de vida. Mas diferente dos animais, que também têm corpo e têm fôlego de vida, os animais também são almas viventes, só que são irracionais, não são seres espirituais, não foram criados no reino espiritual de Deus. Mas você e eu fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Temos um corpo? Sim. Temos o fôlego de vida? Sim. Por isso somos almas viventes, criadas à imagem e à semelhança de Deus. Somos seres espirituais, responsáveis moralmente diante de Deus, diante da santa lei de Deus. Quando Deus examinou aquilo que Ele tinha criado, no 6º dia da semana da criação, Deus falou diferente. Todos os dias da semana, até o 5º dia, Ele dizia: eis que é bom. Mas quando chegou no 6º dia, depois de criar homem e mulher, Deus disse: eis que era muito bom. Queridos, você e a sua esposa, você homem, você mulher, vocês são criações especiais de Deus. É algo maravilhoso que Deus fez. Deus se orgulha de você. Deus criou você à imagem e à semelhança dele. Por quê? Porque já existia o pecado. Satanás já tinha sido expulso do céu quando Deus criou Adão e Eva no planeta Terra. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva, colocou-os no Jardim do Éden, e aqui no Jardim do Éden já existia a árvore da ciência do bem e do mal. Leia aí em Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A árvore da ciência do bem e do mal era o único lugar onde Satanás poderia tentar Adão e Eva. Adão e Eva, ao serem criados, foram instruídos por Deus de quem era Satanás, um anjo caído que foi expulso do céu, com a 1/3 dos anjos do céu, mas que ele, Satanás, não poderia persegui-los em todos os lugares do Jardim do Éden, mas que ele os tentaria somente na árvore da ciência do bem e do mal. Por isso Deus disse: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Não deveriam se aproximar da árvore, nem tocar no seu fruto, porque ali eles seriam tentados. Queridos, o pecado começou no céu e Satanás foi expulso para a terra, porque Apocalipse capítulo 12, verso 7 diz que houve guerra no céu, e o verso 9, Apocalipse 12, verso 9, diz que Satanás perdeu a guerra e ele foi precipitado na terra. Então, quando Deus deu forma ao planeta Terra, que era um abismo, Satanás já tinha sido lançado do céu. E ele tentaria também Adão e Eva. E Deus os instruiu para não pecarem. Mas infelizmente eles pecaram. E Deus já conhecia o fim desde o princípio. Por isso, quando Deus deu um corpo para Adão, ele deu um corpo semelhante à divindade. A imagem e a semelhança de Deus nós fomos feitos, porque Deus tomaria a imagem e a semelhança nossa, se tornaria um de nós. Aleluia! Este é o grande plano da criação e o plano da redenção revelado na palavra de Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira,
A ordem para descansar. A criação podia ser muito boa, mas ainda não estava completa. Ela terminou com o descanso de Deus e uma bênção especial sobre o sétimo dia, o sábado. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Gênesis capítulo 2, verso 3. O sábado é parte da criação divina. Satanás odeia tudo o que Deus fez. Por isso ele tem criado ódio contra o sábado. Ele quer impedir as pessoas de guardarem o sábado. Satanás quer levar as pessoas para santificarem o domingo, o primeiro dia da semana, no lugar do sábado. Porque o sábado lembra Deus como Criador dos céus e da terra. O sábado é o auge da criação. Deus fez o descanso e criou um espaço para a comunhão no qual o ser humano pudesse interromper suas atividades cotidianas e descansar lado a lado com o Criador. Infelizmente, o pecado entrou no mundo e mudou as coisas. Não há mais uma comunhão direta com Deus. Existem nascimentos dolorosos, trabalho árduo, relacionamentos frágeis e disfuncionais, angústias e pesares que conhecemos como parte da vida. Mesmo assim, queridos, o sábado permanece como símbolo duradouro da criação e da esperança e promessa da recriação. Se o homem precisava do descanso sabático antes do pecado entrar na terra, muito mais hoje, depois de 6.000 anos de pecado, você e eu precisamos do sábado para a comunhão com Deus, para o descanso espiritual e para o descanso físico. Muitos anos depois da criação, quando Deus libertou seus filhos da escravidão egípcia, Ele os fez lembrar novamente desse dia especial. Eu convido você agora para ler Êxodo capítulo 20 e os versos 8 até o verso 11. Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, ali estão os 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20 e os versos 8 a 11 você encontra então o mandamento do sábado. Queridos, Deus não muda. Lá em Malaquias capítulo 3, verso 6 diz: Eu, Senhor, não mudo. Quando Deus criou, lá na semana da criação, Ele estabeleceu o sétimo dia, o sábado, como um dia santo de descanso. Passados milênios, quando Deus se encontrou com Moisés no Monte Sinai, escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, Ele confirmou que Ele não mudou nada. Continuava sendo o sábado, o sétimo dia da semana, o dia santo de Deus. Por isso nós lemos aqui nos 10 mandamentos, o 4º mandamento, Êxodo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Está aqui no 4º mandamento recordando a semana da criação, confirmando que Deus é o Criador e que criou numa semana de 7 dias. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Confirmado aqui no 4º mandamento da lei de Deus, a santificação do sábado. Deus não mudou o sábado para o domingo. Foi o papado quem fez a mudança. A primeira mudança foi no 321, quando Constantino, o imperador romano, fez a mudança do sábado para o domingo. Mas, queridos, depois no concílio de Laodiceia, o bispo de Roma confirmou a mudança e desde o concílio de Laodiceia para frente, a cristandade está observando o domingo no lugar do sábado. Mas é um mandamento romano, não um mandamento divino. Nós somos de Deus, nós cremos na lei de Deus e na semana da criação. Com esse mandamento, Deus nos convida a nos lembrar de nossas origens. Ao contrário do que muitos creem, não somos produtos eventuais de forças indiferentes, insensíveis e inconscientes. Não somos produtos do acaso, de uma explosão. Não viemos do jardim zoológico, parentes do chimpanzé. Não, queridos,
Nós viemos do jardim do Éden, uma criação especial. Fomos criados à imagem de Deus para compartilhar da comunhão com o Senhor. Não importa que os israelitas tivessem sido tratados como escravos sem valor. A cada sábado, de maneira especial, eles eram convidados a lembrar quem realmente eles eram. Seres feitos à imagem do próprio Deus. E uma vez que o sábado é uma lembrança da obra da criação, é também um testemunho do amor e do poder de Cristo. Pense, meu querido irmão, na importância da doutrina da criação especial de Deus na semana de 7 dias. O que Deus fez no 7º dia? No 7º dia, Deus fez o descanso. E sem estar cansado, descansou, para exemplo nosso. Aleluia! Na parte de terça-feira, novas circunstâncias. Após 40 anos de peregrinação pelo deserto, surgiu uma nova geração de israelitas, porque todos os que saíram do Egito de 20 anos para cima, todos eles morreram. E só permaneceram os que saíram do Egito com 20 anos para baixo. E queridos, através desses 40 anos que Moisés conduziu o povo de Deus pelo deserto, Josué, Caleb, Moisés, eles eram os únicos de 20 anos para cima quando saíram do Egito. Mas esta nova geração teve uma experiência muito diferente da vida dos seus pais e haviam testemunhado a repetida falta de fé dos seus antepassados e, como consequência, também tiveram que vagar pelo deserto enquanto a geração dos seus pais ia morrendo. Eles tiveram o privilégio de ter o santuário de Deus, o santuário terrestre, no centro do acampamento e podiam ver diariamente a nuvem indicando a presença de Deus pairando sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se movia, eles sabiam que era hora de fazer as malas e seguir avante. Essa nuvem que fornecia sombra durante o dia e luz e calor durante a noite, era um lembrete constante do amor e do cuidado de Deus por eles. Qual lembrete personalizado do descanso sabático eles tinham? Qual era um lembrete? O que o sábado, cada semana, os fazia lembrar? Abra sua Bíblia e vamos ler em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, vamos ver aqui os versos 14 até o verso 31. Aqui nós lemos: E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Era o maná. O maná foi uma experiência inesquecível, uma prova irrefutável de qual era o 7º dia da semana. Eles não perderam o 7º dia da semana, eles não perderam o sábado. O sábado não se perdeu ao longo dos séculos. Até hoje, queridos, o sábado não se perdeu. Se Deus permitisse que o sábado estivesse perdido em meio a todos esses milênios, os pecadores teriam uma justificativa para não guardarem o sábado. Mas Deus não permitiu que o sábado se perdesse ao longo dos milênios. Assim como no tempo de Moisés, eles sabiam qual era o 7º dia, porque no 7º dia não caía maná. Era um marcador de tempo, O 7º dia não caía maná. E no 6º dia o maná caía em dobro. E tudo que eles guardavam do 6º para o 7º dia não bichava, não cheirava mal, não estragava. Aqui está o marcador de tempo, marcador semanal do tempo, dizendo qual era o dia santo que Deus queria que eles guardassem, observassem. Por isso diz aqui o verso 15, do capítulo 16 de Êxodo, verso 15 em diante. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E agora o verso 19. E disse-lhes Moisés: ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal, e por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo-se o sol derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro,
2 gômeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer na água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Aqui está o princípio do dia da preparação. O que devemos fazer no dia da preparação, na sexta-feira? Preparar os nossos alimentos que vamos comer no sábado. Deus ensinou na Bíblia que o alimento que vamos comer no sábado, é Ele quem dá esse alimento. E Ele dá esse alimento na sexta-feira. E a sexta-feira é o dia para cozinharmos o que tiver que ser cozido, ou assarmos o que tem que ser assado. Isso, pondo à parte, vamos comer no sábado aquilo que foi preparado na sexta-feira. Hoje nós vemos filhos de Deus que dizem guardar o sábado, indo para o restaurante no sábado, indo para o mercado comprar comida no sábado. Ou seja, eles não entenderam o plano de Deus, que a sexta-feira é o dia da preparação. Deus dá o alimento do sábado na sexta-feira e pede que cozinhemos ou assemos na sexta-feira. Lá na minha casa, a Leila e eu, nós preparamos os alimentos na sexta-feira. O sábado é um dia de descanso para a esposa, para o marido, para os filhos, para os empregados, é um dia de descanso para todos. Por isso, queridos, aqui está o princípio da preparação para o sábado. Ninguém consegue guardar o sábado se não tiver um dia de preparação para isso. Por isso diz aqui, Êxodo 16 e o verso 23. E isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Uma esposa perguntou para mim: pastor, mas o que eu devo fazer? O meu marido não gosta de comer comida requentada. Ou seja, ele não aceita que eu faça na sexta para comer no sábado. Ele gosta de comer arroz feito no dia. Queridos, Deus não está perguntando o que você gosta de comer. Deus não é democrático desta forma. Deus diz o que é certo e o que é errado, o que nós deveremos fazer. Deus não pergunta: o que você acha, meu filho? O que você acha? Você gosta de comer uma comida requentada? Você prefere fazer no sábado a comida que você vai comer no sábado? Deus não fica perguntando qual a sua opinião. Deus diz o que é certo, Deus diz o que é errado, Deus determina o que nós deveremos fazer. E como filhos e filhas de Deus, nós nos submetemos a Deus porque sabemos que Ele nos ama. E nós respondemos com amor e obediência e submissão. Não é o que eu gosto, é o que Deus quer. O que Deus quer nem sempre é o que eu gosto. O que Deus me pede nem sempre é aquilo que eu desejo fazer, mas eu me submeto a Deus, dizendo: seja feita a tua vontade. Ao ponto de Jesus Cristo falar assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Você e eu devemos chegar neste ponto de experiência com Deus, ao ponto de repetirmos como Jesus: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E agora em Êxodo capítulo 16 e o verso 25 diz assim: então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Queridos, está muito claro aqui na Bíblia que a sexta-feira é o dia da preparação. Como é com você? Como é na sua casa? Você se lembra na sexta-feira de voltar para casa mais cedo para poder limpar a casa, preparar a comida, preparar a roupa, enfim, preparar a casa e a família para receber o sábado, na hora do pôr do sol. Reunir a família com calma, sem gritaria, sem correria, mas reunir a família
todos já com um banho tomado, todos limpos, e cantarem hinos de louvor a Deus no pôr do sol, recebendo o sábado, adorando o Criador dos céus e da terra. Deus tem uma bênção especial para aqueles que honram os mandamentos dele. Os filhos e as filhas, gerados pelo Espírito Santo, honram os mandamentos do Pai Celestial. Aleluia! Na parte de quarta-feira, outro motivo para descansar. Os israelitas estavam acampados no lado oriental do Jordão. Haviam tomado posse das terras do rei de Bazã e de 2 reis dos amorreus. Mais uma vez, naquele momento crucial, Moisés reuniu o povo e o lembrou de que a aliança feita no Sinai não era apenas para os seus pais, mas para eles também, para você também e para mim. Ele então repetiu os 10 mandamentos para o benefício deles. Quando você abre a Bíblia em Deuteronômio capítulo 5, você percebe que em Deuteronômio capítulo 5 é a repetição dos 10 mandamentos. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 7. Não terás outros deuses diante de mim. Está repetindo os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 foi dado para Israel, incluindo todos os que saíram do Egito, para todo Israel. Porém, aquela primeira geração tinha morrido, e agora a nova geração. Moisés fez questão de repetir os 10 mandamentos diante da nova geração. Esta geração que talvez tinha se esquecido de tudo que Deus fizera na libertação deles do Egito, na libertação da escravidão egípcia. Por isso Moisés repetiu aqui os 10 mandamentos. E quando você lê o 4º mandamento do sábado, ao Moisés repetir diante desta nova geração, você percebe que Moisés acrescentou algo que não tinha lá em Êxodo capítulo 20. Aqui em Deuteronômio capítulo 5, verso 12 em diante, está o 4º mandamento. Guarda o dia de sábado. Lá em Êxodo capítulo 20, verso 8, diz: lembra-te do dia do sábado. Aqui, Moisés fala para esta nova geração: guarda o dia de sábado para o santificar. Como te ordenou o Senhor teu Deus, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Esta nova geração já estava esquecendo de que eles saíram do Egito como escravos, foram libertados por Deus, porque eles eram escravos por 400 anos no Egito. Eles já tinham se esquecido, porque essa é uma nova geração. Por isso Moisés lembra-os de que a guarda do sábado não é somente uma lembrança, uma celebração da criação, mas é também uma celebração da libertação do Egito. Queridos, o sábado é um sinal da criação divina e o sábado também é um sinal da redenção divina, porque Deus não somente criou, mas Deus também redimiu. Deus libertou Israel da escravidão egípcia. Deus liberta você da escravidão do pecado. Hoje nós vivemos num Egito do pecado e Deus quer nos libertar do Egito do pecado. O sábado é sinal de criação e é o sinal de redenção. É isso que Deuteronômio capítulo 5 e o verso 15 está nos lembrando. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Porque é Ele que liberta. É o Deus que criou o sábado, é o mesmo Deus que nos liberta do pecado. Queridos, o sábado foi colocado na palavra de Deus como símbolo da criação e como símbolo da redenção. Jesus descansou no sábado na criação e Jesus descansou no sábado quando Ele nos redimiu, porque Ele morreu na sexta-feira. Ele foi crucificado às 9 da manhã
e ele morreu às 3 da tarde. E ele passou as 24 horas do sábado na sepultura. Até na morte Jesus descansou no sábado. Essa verdade se encaixa nas circunstâncias dos israelitas daquele momento, que estavam pela segunda vez na fronteira da terra prometida. 40 anos antes, eles estiveram ali, seus pais estiveram ali, na fronteira, diante da terra prometida, mas tiveram que voltar para trás e morreram no deserto. E agora, pela segunda vez, eles estavam na fronteira para entrar na terra prometida. A nova geração, a velha geração tinha morrido. Por isso, Moisés repetiu para eles os 10 mandamentos. Queridos, eles eram tão incapazes de conquistar aquela terra quanto seus antepassados o foram de escapar do Egito. Necessitavam do Deus que age com mão poderosa e com braço estendido. O sábado estava prestes a assumir uma dimensão adicional. Visto que Deus é o libertador, Israel devia guardar o dia de sábado, comemorando Deus como libertador. Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Quando nós lemos em João capítulo 1, verso 1 a verso 13, você encontra ali Jesus Criador e Jesus Redentor. E é exatamente isso que Jesus é: Criador nosso, Redentor nosso. João apresenta de uma forma profundamente teológica. Ele apresenta aqui em João capítulo 1, versos 1 em diante, Jesus como Criador e Redentor. Vamos ler. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, falando de Jesus, o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Alguns dizem, mas Jesus é Deus, mas um Deus menor. Não, queridos, aqui não está falando que Jesus é um Deus menor. Jesus é Deus. Não existe Deus maior, Deus menor. Não existe. A hierarquia que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo não quer dizer que um é maior ou menor. É somente hierarquia. Assim como pai, mãe e filhos dentro da casa. Não existe maior e menor. São seres humanos. Mas Deus colocou hierarquia na família humana. Deus colocou hierarquia na família divina. Queridos, aqui diz que Jesus é Deus, porque Ele é o Verbo, que criou tudo. Verso 2 diz, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É o Verbo que criou todas as coisas, no céu e na terra. Anjos e seres humanos, todos foram criados por Jesus, o Verbo, a segunda pessoa da divindade. E o verso 4 diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus, o Filho de Deus, ele tem vida em si mesmo. Queridos, nele estava a vida, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para testemunhar da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. É Jesus, aquele que foi batizado por João. Verso 10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. É o Criador dos céus e da terra, que encarnou e se tornou um de nós. Jesus é Criador e Jesus é Redentor. Por isso o sábado comemora Deus como Criador e Deus como Redentor. Em Êxodo capítulo 20, o sábado comemora Deus como Criador. Mas em Deuteronômio capítulo 5, verso 15, comemora Deus como libertador da escravidão egípcia. Ele liberta você também da escravidão do pecado. Jesus é Deus, Criador e Redentor. Aleluia! Na parte de quinta-feira, guardando o sábado. Que privilégio, que prazer, que deleite, que gostoso é guardar o sábado. Quando chega sexta-feira à tarde, em que a gente vai diminuindo o ritmo, desacelerando, preparando-nos para o culto do pôr do sol na sexta-feira. Quando reunimos a família na sexta-feira ao pôr do sol, cansados, porque tivemos uma semana de trabalho, e a gente agora suspira e louva a Deus, e agradece a Deus. Eu peço sempre que os meus filhos, meus netos, deem seu testemunho. Como foi a sua semana?
O que é que vocês têm para agradecer? E o que é que vocês têm para pedir? Justamente agora, quando estamos entrando nas horas sagradas do sábado. Quem quer agradecer? Quem quer pedir? E então, desde os mais velhos até os mais novos, pequenininhos, todos eles levantam a mão e todos eles começam a agradecer alguma coisa. Agradecer pela família, agradecer pelo papai, pela mamãe, agradecer coisas que receberam como presentes. Queridos, que momento gostoso de recebermos o sábado. É um dia deleitoso, diz lá em Isaías, capítulo 58, verso 13, diz: bem-aventurado aquele que chama o sábado um dia deleitoso, santo dia do Senhor. Um dia de deleite é um dia de prazer, de alegria, de descanso. Nós precisamos do sábado. Não é o sábado que precisa de você. Não. Você foi criado na sexta-feira, ou seja, você foi criado no sexto dia. O ser humano foi criado no sexto dia. O sábado foi criado para o ser humano. Não é o ser humano que foi criado para o sábado. Queridos, Deus fez o sábado para ser uma bênção na sua vida. Por que não aceitar esta bênção que Deus nos deu já desde a primeira semana da criação? É para o nosso descanso físico, espiritual, emocional, psicológico. Quando o telefone é desligado, quando a televisão é desligada, quando você se desliga das coisas materiais, do comércio, do comprar e vender, do negociar, e você se dedica a meditar em Deus, meditar em sua palavra, curtir a família. O sábado foi feito para ser um dia gostoso, não um fardo, não um peso, não uma tristeza. Nós lemos aqui em Isaías capítulo 58, abra sua Bíblia, vamos ler. Isaías capítulo 58 e o verso 13 e 14. Isaías 58 e os versos 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, veja a vontade de Deus para você. Qual é a vontade de Deus para você? Para que você seja feliz. Que você respeite o dia que Ele colocou como dia santo lá no jardim do Éden. Antes de existir Moisés, antes de existir judeu na terra, lá no jardim do Éden, antes de existir pecado, Deus colocou o quê? O sétimo dia, o sábado, como memorial da criação, como um dia em que deveremos celebrar Deus como o Criador dos céus e da terra. Se toda a humanidade fizesse isso, não teria espaço, não existiria brecha para o evolucionismo, para as doutrinas evolucionistas de Charles Darwin. Não, queridos, não teria surgido o evolucionismo darwinista. Queridos, foi porque Satanás fez com que os homens esquecessem do sábado semanal e passassem a guardar o domingo, que não lembra Deus como Criador, o domingo. O domingo lembra a adoração ao sol, Sunday, dia do sol. As pessoas que guardam o domingo estão adorando o sol, não o Criador do sol. Estão guardando um mandamento papal, não um mandamento bíblico de Deus. Satanás fez com que os homens se esquecessem do sábado. E então abriu brecha para surgir o quê? O evolucionismo. Essa teoria de que você não foi criado pelas mãos de Deus, a imagem e a semelhança de Deus, desfigura o ser humano. Que responsabilidade moral tem um ser humano cujos antepassados foram chimpanzés, orangotangos? Queridos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e temos uma responsabilidade moral diante do nosso Criador e da lei que Ele nos deu. Ele não somente criou, mas Ele também nos deu uma lei para ser obedecida. Não somente nos dá a lei para ser obedecida, mas nos dá o poder do Espírito Santo para obedecermos. Ele escreve os mandamentos dele na nossa mente, no nosso coração. Ele nos capacita pelo poder do Espírito Santo a termos uma vida de obediência a Ele. É só Ele que pode nos capacitar para a obediência. É Jesus Cristo que disse, em João capítulo 14, verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em outras palavras, Jesus está falando, você me ama? Você diz tanto que me ama? Eu estou dizendo para você, diz Jesus, então guarde os meus mandamentos. Porque você fica falando que me ama,
Mas você não quer guardar os meus mandamentos? E um dos meus mandamentos diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E você não quer aceitar o sábado como memorial de que eu sou o Criador dos céus e da terra. Se me amardes, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. Jesus expressa a vontade dele para a sua vida aqui, em Isaías 58, verso 13. Se desviares o teu pé do sábado, de pisar no sábado, de quebrantar o sábado, de fazer a tua vontade no sábado, se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia. Sábado não é dia de você falar, bom, eu gosto de praia, então hoje é sábado, não vou trabalhar mesmo, vou para a praia. Você está fazendo a tua vontade no sábado. Você pode amanhecer sábado de manhã e falar, bom, hoje está meio chuvoso o dia, eu não vou sair de casa, eu vou ficar em casa mesmo. Você está fazendo a tua vontade. Você no sábado tem que perguntar, qual é a tua vontade, Senhor? O Senhor quer que eu fique em casa? O Senhor quer que eu vá para a igreja, me reunir com os meus irmãos, cantar hinos de louvor ao Senhor, te adorar juntamente com os meus irmãos? Deus não quer que você abandone a congregação, meu querido irmão. Isso está muito claro aqui em Hebreus, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 diz, não abandonem a congregação. Nós não podemos, eu posso adorar a Deus sozinho. Você pode adorar a Deus sozinho, quando você está num lugar onde não existe igreja, não existe irmão nenhum, não tem com quem você se reunir. Então não tem outra opção. Como Paulo, quando chegou lá naquela cidade que não tinha igreja, ele saiu lá na beira de um rio, procurando um lugar próprio para adorar a Deus, porque não existia uma sinagoga. Mas quando Paulo chegava numa cidade que tinha sinagoga, ele não ia para a beira do rio, ele ia para a sinagoga. Fica claro isso na Bíblia, meu querido irmão. Quando você rejeita ir para a igreja e adorar a Deus com seus irmãos, você não está fazendo a vontade de Deus. Porque aqui em Hebreus capítulo 10, abra sua Bíblia. Aqui nós lemos Hebreus capítulo 10 e o verso 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Para muitos a congregação é nada. É nada. Pouco me importa se os meus irmãos estão lá adorando a Deus, eu não quero. Queridos, se existe uma congregação, se existe uma reunião de oração, os que vão se salvar estão lá dentro. Se não for possível ir, tudo bem, Deus entende. Mas se você planeja não ir, Deus não entende não. Porque aqui diz, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Nós estamos no tempo do fim, meu querido irmão. Não é de fazer a tua vontade, não é tempo de fazer a tua vontade. É tempo de você humildemente diante de Deus perguntar, qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida? Eis-me aqui. A minha comida e a minha bebida é fazer a tua vontade, ó Pai. Voltando agora para Isaías, capítulo 58, e o verso 13, continuo lendo aqui. Se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado o quê? Sábado deleitoso. Você não pode receber o sábado triste, chateado. Que tristeza, chegou o sábado. Agora eu não posso ligar a televisão, agora eu não posso comprar, não posso vender, agora eu tenho que parar esse negócio aqui. Você não pode receber o sábado com este mau gênio, com este aborrecimento. O sábado tem que ser recebido como um dia deleitoso, um dia alegre, um dia feliz. E se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, diz aqui, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Somente então vem a bênção do verso 14. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, esta é a bênção que Deus tem para você. Louvado seja Deus pelo dia que comemora a criação do mundo. Louvado seja Deus pelo dia que comemora a redenção do mundo. Ninguém é salvo pela lei, queridos. Ninguém é salvo pelo sábado. O nosso Salvador é o Criador do sábado.
Mas o nosso Salvador Jesus Cristo, ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Deixo com você o apelo de Jesus Cristo. Guarda os mandamentos de Jesus Cristo. Prepare-se e prepare a tua família também para receber semanalmente, no pôr do sol, o santo dia do Senhor. E lembre-se que sexta-feira é o dia da preparação. Ninguém pode viajar sem se preparar. Ninguém pode santificar um dia sem se preparar. Faça da sexta-feira o dia de preparação na sua vida. E receba o sábado com a bênção do Senhor, a bênção especial que Deus reservou para aqueles que honram a sua lei. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Jesus Cristo dê para você a paz que somente Ele tem para dar. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém.